Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Amém? Facinho de achar. Gênesis capítulo 3. Nós vamos iniciar nossa leitura no versículo 7, no Brasil conhecido como 7. Amém? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu um fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou a serpente: porque fizestes isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre o teu próprio ventre, comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra tornará. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Deus fez túnicas de pele de animais e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida e, comendo-o, passe a viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual haveria sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a Tua santa palavra, nesse santo local. Unge a minha vida, perdoa meus pecados, meus erros, e nos usa como instrumento. Faça de nós instrumentos para a glória eterna. Deus seja louvado. Pode se sentar. Vou falar um negócio para vocês. Essa palavra, ela tem uma sabedoria absurda. Não é nada do que vocês estão imaginando, outro que vocês ouviram até agora. Tudo é válido. Não existe mentira, engano. Tudo é válido. Mas o que vocês vão ouvir aqui agora pode dar uma mudança profunda na tua vida. Nós estamos vindo para cá, Deus é sábio, né? Nós pedimos o Uber para vir, o Uber estava pertinho de casa, 4 quarteirões, ele cancelou. Nós não entendemos, pô, o cara estava aqui do lado. Aí veio outro que estava do lado de lá do planeta, mas tinha um motivo, era uma mulher de Deus. E quando eu falei sobre isso, ela entrou em pânico. Ela queria a todo custo, até que na porta, que eu falasse para ela. O que é isso? Eu fiz uma pergunta para ela que eu faço. Você sabe o que é a salvação? Ah, eu sei. Você sabe o que é Jesus? Ah, eu sei. Tá. Enfim, aquela conversa toda. Mas você sabe o que é na realidade que Deus fez no começo da história do homem? O porquê que existe a vida, a morte e o pecado? Aí eu entrei em parafuso, aí eu não sei. Todas as coisas na Bíblia, elas vão até uma parte, depois ela vai repetindo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aqui nós temos um grande segredo. Deus aprove de revelá-lo agora. Por quê? Eu não sei. Veja bem, todo mundo conhece a história, que o homem pecou, foi para lá, não come dessa árvore e tal, não vamos entrar nesse mérito. Aí, por vários fatores, alguma coisa aconteceu, a mulher achou que era viável, comeu, deu para o marido, e enfim, entrou o pecado no mundo. Aqui começa a história da humanidade, nossa. Aqui começa um propósito nosso. Quando nós entendemos que o pecado habitou, entrou na forma ali, do fruto, entrou o pecado. Quando entrou o pecado, a primeira coisa que aconteceu foi a mudança do caráter do homem. Você acha que ele não estava pelado? Os dois estavam com roupa, estavam de terno, gravata, ela estava com um vestido longo, eles estavam pelados. Eles estavam nus. Por que ela não reparou antes, quando Deus estava ali? Conversar com Deus, eu estou nu, estamos conversando. Por que de repente ele foi ver que ele estava nu e ela também? Pô, agora nós estamos nu. Pois já estavam nu. O pecado, a primeira coisa que ele mexe é com o caráter da pessoa. Quando ele mexe com o caráter, a primeira coisa que o inimigo investe na gente é mudar o sacrifício divino e fazer com que você faça o sacrifício. Quando eles perceberam que eles estavam nus,
E Deus chamou ele. Onde está? Estou aqui, cheguei. Perguntando, cadê esse povo? Lógico que Deus sabia, mas ele queria uma resposta. Cadê esse povo? Quero ver o que eles vão responder. O caráter já tinha sido mudado. Deus já não era mais a pessoa que eles conheciam. Ali já estava estabelecida uma inimizade entre Deus e o homem. Naquele momento existia uma inimizade estabelecida pelo caráter transformado. Então houve uma inimizade. Peraí, o que é isso? O que está transformando isso? O que está acontecendo? Presta bem atenção. A primeira coisa que Deus viu, que eles tinham pecado errado, Deus estabeleceu ali, começou o sacrifício. Deus falou assim: eles estão em pecado. Eu vou estabelecer o sacrifício em função desse pecado. O homem também pensou num sacrifício. Eu vou cobrir a minha nudez. Então ele cobriu a nudez dele. Como? Daquilo que ele estabeleceu como certo. Mas uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está com o caráter transformado, ela não sabe o que é certo. Então ela fez da maneira errada. Assim nós fazemos quando estamos em pecado. Nós tentamos justificar para Deus os nossos erros. Eles tentaram justificar para Deus os erros deles. Pegaram folhas para se cobrir. Ou seja, eles estavam justificando o erro. Eu estou nu, eu vou pegar uma planta, vou me cobrir para aparecer perante Deus. Agora posso aparecer. Assim somos nós quando estamos em pecado. Nós queremos justificar os nossos pecados. Eu cheirei um pó, eu fumei maconha, eu fiz coisa que não devia, eu roubei, menti, enganei. Eu tento chegar perante Deus com as minhas desculpas. Assim Adão e Eva tentou, com as desculpas deles. E Deus não aceita as nossas desculpas. Porque Ele já estabeleceu o perdão dele. Quando acabou de fazer o pecado, Ele já estabeleceu o perdão para quebrar as pernas do inimigo. Ali, o inimigo já ficou perdido, porque Ele estabeleceu a maneira que Ele queria para que entrasse o perdão. Ele pegou, foi o primeiro sacrifício. Pegou um animal vivo, porque você não vai tirar a pele de um animal morto. O animal, uma hora esse animal estava vivo. Ele tirou, sacrificou o animal e cobriu o homem com essa pele. Nós estamos cobertos com essa pele, que está, de uma forma ou de outra, fazendo com que nós estejamos sendo justificados com os nossos pecados. Nós saímos da aparência do mal, saímos da aparência ali, fomos justificados com essa aparência. Então não tem mais pecado? Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando essa parte. Estou falando outra coisa. Aí nós estamos hoje com a justificativa do caráter que Ele quer colocar em nós. Então Ele está protegendo o meu caráter do pecado. Como que Ele protege o meu caráter do pecado? Me cobrindo dessa forma que Ele idealizou. Vamos lá. Presta atenção. São várias informações numa só. Quando Deus, tudo é três. Um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito.
Agora eu vou entrar numa outra situação para voltar lá. Quando Deus estabeleceu nós, que éramos ímpios, que Ele queria salvar também. Como é que foi feito? Através de 3. Na Arca de Noé, quando ela parou e desceram 3 filhos que iam dar sequência à humanidade: Sem, Cã e Jafé. Sem deu sequência aos semitas, povo de Deus. Cã, aos cananeus, povo amaldiçoado, povo que não gostava, brigava com o povo, inimigo. Jafé, nós fomos agregados ao povo de Deus. Então existia 3 povos ali, só existem 3 povos no mundo: o povo que Deus separou, o povo inimigo e nós que somos a noiva do Cordeiro. Aí eu vou voltar lá no pecado. No pecado tinha 3: a serpente, Adão e Eva. Tinha 3 povos, simbolicamente. Sem o semita, Adão. Cã, o cananeu, a serpente, inimigo. Jafé, nós, a Eva. Presta atenção aonde vai chegar o negócio. Quem está enfermo aí, vai entender a enfermidade, vai entender um monte de coisa. Agora eu vou voltar. Eu estou viajando para lá e para cá. Vocês entenderem. Não é fácil falar essas coisas. Quando chegou aqui, presta muita atenção agora. Não deixa a tua mente vagar. Aqui está o segredo de tudo que está acontecendo com a humanidade. Tudo, guerra, doença, salvação, tudo está nisso que eu vou falar aqui agora. Deus olhou para a serpente, aí depois que ele perguntou, foi a mulher que você me deu, foi a serpente, aquela conversa toda, aquele negócio todo, aí veio o juízo de Deus. Qual foi o juízo para a serpente? O primeiro juízo foi a serpente. Você vai rastejar e comer do pó da terra. Você vai rastejar o resto da vida. E vai comer do pó da terra. Três coisas. 3. A mulher vai ter dor do parto, o amor dela vai ser para o seu marido, a obediência, enfim. Beleza. O homem vai ter que lavrar a terra, de virar do suor de tuas mãos, o trabalho. Lembra? Sem, Cã e Jafé. Aqui. Agora nós vamos lá, o judeu, o povo de Deus, separado, os inimigos, e nós fomos agregados, os cristãos foram encaixados, como Jeremias falou, na tamargueira, foram enxertados, nós, Sem, Cã e Jafé, 3 povos. Agora nós vamos no juízo, para entender a doença, para entender as coisas. Eu vou voltar lá no juízo da serpente. A serpente recebeu um juízo. Qual foi o juízo da serpente? Ela foi livre. A serpente está livre. Ela está liberta. Nós não. Você está louco? Não, eu vou explicar. O homem
Vai viver do quê? Suor de suas mãos, depender da lavrar a terra, tal. A mulher, parto, dor, enfim. Pô, a serpente está livre do quê? Deus é a sabedoria absurda. É coisa mais linda, mano. Glória. Isso é a coisa mais linda do mundo. Tenta entender o que eu vou falar agora. Por que a serpente está livre? A serpente não depende de Deus. Nós sim. A serpente não. Ó, ela tem alimento em abundância. Ela nunca vai precisar de Deus. Ela está condenada para a eternidade. Ela foi condenada para a eternidade. Nós não. Nós somos limitados. Ela é condenada eternamente. Ela não tem mais salvação. Ela não tem como fazer nada para se salvar. Nós temos. Existe uma diferença absurda nessa situação. Quando você fala da serpente, ela tem alimento em abundância. Ela não precisa de nada para se locomover, porque ela rasteja. Então ela está livre da dependência, ou seja, eternamente ela está condenada. Ela está livre para viver daquele jeito, porque ela não tem salvação. Nós temos salvação. Nós temos aonde encontrar salvação. Nós temos aonde buscar salvação. Deus faz com que o homem seja dependente do Senhor. Por quê? Para ele lavrar a terra, ele depende do tempo, ele depende do clima, ele depende das estações, ele depende da terra. Então o homem é dependente. Para que você possa ser livre e liberto, você tem que embutir na tua mente que você tem que ser dependente de Deus. Quando você coloca na mente que eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, aí você vai rastejar igual a cobra. A cobra não precisa de ninguém, porque ela já está condenada à eternidade, a rastejar e comer do pó da terra. Assim é aqueles que servem a Satanás. Quando você serve o inimigo, você está condenado à eternidade, servir a cobra, rastejar. Você fica mendigando o pão, nada dá certo na tua vida. Você fica um favelado, assim, não estou falando do dinheiro, não. Mentalmente, em tudo na tua vida vai dar errado, porque você está revestido pela cobra. Você está fazendo o mesmo trabalho da serpente. Deus quer que você seja dependente, porque você é um pecador. Se eu não for dependente, eu estou falando para Deus que eu não sou pecador. Eu criei o pecado. A serpente, ela criou o pecado. Ela fez o pecado, então ela está condenada eternamente. Eu sou um pecador, então eu preciso e careço do perdão de Deus. Eu preciso que Deus me perdoe. Quando eu entender isso, eu começo a fazer o que Cristo fez lá no madeiro. Você vai comer o melhor dessa terra. Mas para mim comer o melhor dessa terra, eu preciso entender que eu sou dependente. A mulher, quando ela está prenha, com uma vida dentro dela, gerando uma vida, ela depende de Deus. A vida que está ali dentro não é dela, é de Deus. Deus que permitiu que aquela vida chegasse ali. Ela depende do Senhor trazer à existência aquela vida. Ela precisa entender que o que está sendo gerado dela é um prêmio, é um benefício, é uma obra de Deus. Toda mãe é uma administradora de um prêmio, de um benefício da obra de Deus. O teu dever
é fazer com que esse benefício, eu tenho que mostrar para essa nova vida que ela é dependente daquele que está lá em cima. E hoje o inimigo está fazendo as mães mostrarem que essas crianças são dependentes, não, elas são cobra. Meu filho não vai passar do que eu fiz. O que você precisa? Você pega teu filho e põe lá no altar. Você está fazendo teu filho virar uma obra de Satanás. Não vou deixar faltar nada. Não é isso que Deus quer. Deus pegou o povo dele e instruiu de que maneira? Ó, terra prometida é aquela lá. Não, é só entrar e pegar? Não, tem que lutar. O reino é tomado no esforço. Mas nós achamos que é igual a cobra. Eu vou colocar meu filho, vou dar tudo que ele precisa, não tem esforço, não pode falar não, senão ele vai ter que fazer análise, vai ter que ir para um psiquiatra, psicólogo, porque onde eu viu falar não com a criança? Cobra, rastejar. Você tira da consciência da criança que ela é dependente de Deus. Você tem que mostrar para toda a geração que nós somos dependentes do Criador. Nós não somos dependentes de dinheiro, de ouro, de prata, de carro, de mansões. Nós não somos dependentes de nada dessas coisas. Tudo isso faz bem? Sim. Ajuda? Sim. Mas tudo isso sem Deus não é nada. Quantos milionários morreram no leito? Quantos que têm todo o dinheiro do mundo e nada desse dinheiro conseguiu salvar a vida dele? Porque a dependência, a vida e a morte, como está escrito em Deuteronômio, está na mão do Senhor. Quando o homem entende que tudo que ele faz é porque Deus permitiu que chegasse à mão dele. Se Deus permitir que haja sol, ele vai ter colheita. Se Deus derramar chuva durante a época da colheita, não vai ter colheita. A partir do momento que eu entendo que é Deus que traz a minha esposa, e vice-versa, né? O marido também, mesma coisa. Quando eu entendo que as minhas atitudes, todas as minhas atitudes, não depende de mim, depende da minha renúncia, depende do meu perdão, depende do que eu entendo de Deus. Depende das coisas que Deus tem colocado na terra para mim. Quando Deus fez a terra lá no princípio, antes do pecado, Ele fez tudo perfeito para o homem. Quando Ele fez aqui o juízo, você vai comer agora dessas plantas aí. Porque Deus conhecia a mentalidade humana. Deus conhece a nossa mentalidade. Deus sabe que nós temos que ser dependentes dele. Quando eu não sou dependente de Deus, eu passo aí o caminho da serpente. Eu começo a rastejar na terra dos viventes. O que a serpente me ilude? A serpente me ilude mostrando que eu tenho algum poder, porque pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, pelo meu estudo, pela minha lábia, pela minha conversa, eu comprei vários automóveis, eu tenho tantos milhões na conta, eu sou eloquente, eu sou um cara, eu sou a mulher, eu faço, aconteço. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, Jorge. Porque eu tenho um carro especial que ninguém tem, eu tenho um helicóptero, eu tenho isso, aquilo, e eu me transformo em pó. Perante Deus você não é ninguém. Perante o Senhor você não é ninguém. Deus quer que você entenda que o pecado trouxe a enfermidade. O pecado trouxe a dor. O pecado trouxe a guerra, a labuta. O pecado trouxe a discórdia. Eu gosto muito de letra de música, principalmente para aqueles homens que foram ungidos para fazer alguma coisa.
E tem uma letra de um rapaz que tem um conjunto britânico. Quando estava aqui aquela guerra das Malvinas, na Inglaterra, brigando com os argentinos, aqui sobre as Falklands, ele fez uma música, Brothers Arms, irmãos de arma, de guerra. Por que eles estão se matando? Quantas vidas foram ceifadas? Para quê? Qual que é o sentido de uma guerra? Nenhum. É o orgulho de alguém contra o orgulho do outro. É alguém que não quer renunciar contra alguém que é orgulhoso do lado de cá. Qual que é a grande guerra que existe hoje dentro dos lares brasileiros? O orgulho. O orgulho, como diz a palavra de Deus, o orgulho procede da queda, mas o orgulho traz um monte de doença espiritual. Eu vejo um monte de crente hoje precisando de profissionais da área. Não tem nada contra o psicólogo, o psiquiatra, pelo contrário, é uma obra de Deus, são homens abençoados por Deus. Mas tem muita gente que não tem essa necessidade, não é todo mundo, alguns não têm essa necessidade, porque desconhecem a verdade. Quando Deus preparou aquele que ia pisar na cabeça da serpente, Ele vem preparando com o tempo, mas nós não entendemos isso. Quando Ele veio e pisou na cabeça da serpente, eu, com a minha instrução humana, achei que aquele que pisou a cabeça da serpente era malvado, e a serpente era uma coitadinha. Hoje os valores estão inversos. Hoje tem muito mais apoio para quem comete um crime do que aquele que foi cometido, aquele que foi acometido de uma tragédia. Hoje a sociedade se preocupa em defender o mal em detrimento do bem. Por quê? Porque a serpente fala alto. A serpente é símbolo de vitória. A serpente é símbolo de engano. Uma pessoa que engana, uma pessoa que trai, uma pessoa que é mentirosa, um narcisista, um psicopata, seja lá o nome que você quiser dar, ele é valorizado. Ele não é tratado como um doente, ele é tratado como um coitadinho. Todo mundo passa a mão na cabeça. E quem fala a verdade é excluído perante a sociedade. Um pastor que leva a palavra de Deus hoje, todo mundo torce o nariz. Eu prefiro aquele que não tem compromisso com muitas coisas, porque ali eu posso sentar em cima do meu pecado e falar que o meu pecado é de estimação. Lá no final eu converso com Deus. Será que você vai ter essa chance? Será que você sabe qual vai ser o teu final? Será que você, aliás, saber você sabe, mas você tenta se enganar. Quando nós olhamos para a estrutura da humanidade, em qualquer pessoa, nós olhamos e vemos no semblante das pessoas uma prisão muito grande. As pessoas estão presas hoje nos desejos que ela idealizou como certo, que ela idealiza como prosperidade, que ela idealiza como saúde, que ela idealiza como tudo que você pensar de bom. Mas ela esquece de procurar a verdadeira saúde, a verdadeira prosperidade em Deus. Então ela entende que Deus, ela olha para você e fala assim, vem, e você não quer vir. Por que você não quer vir? Porque você cria um monte de dificuldade para vir, porque você está rastejando, você está comendo do pó da terra, você está comendo das migalhas que caem no chão, os cachorrinhos, você está comendo de resto, você está ouvindo um monte de pulha falando nessa internet contra Deus, contra o dízimo, contra os pastores, contra a igreja, contra um monte de coisa. Você está rastejando, comendo do pó da terra. Essas pessoas são cobra, elas são pó. Essas pessoas, você está se alimentando com pó. Você não está se alimentando com o melhor dessa terra, que é a palavra de Deus.
O melhor que existe para nós é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, muitas pessoas não entendem, criam um monte de fantasma aí, um monte de intelectual falando um monte de besteira. É só olhar para dentro de você. Você fala, pô, olha para você, cara. Corpo, alma e espírito habitando num só. É a mesma coisa lá. A Trindade é 3 habitando num só. Mas as pessoas querem explicação. Para que Deus vai se revelar para um pecador? Para que Deus vai ter que chegar e pedir desculpa para o pecador? Hoje as pessoas querem que Deus venha pedir perdão, desculpa. Eu vi uma pessoa com uma doença condenada na Bíblia falar assim, por que Deus me fez nessa situação que ela vive, uma moça? Ou seja, Deus era culpado da atitude dela. Deus não é culpado de atitude nenhuma. Pelo contrário. Ele é tão amoroso que mesmo nós sendo pecadores, errantes, condenados, Ele te deu uma abertura. E essa abertura é o que nós estamos comemorando hoje. A Páscoa. Tudo isso que eu falei para chegar na Páscoa. A Páscoa é a libertação. É Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Quando você entende, os males vão embora. Se você entender, olhar o domínio próprio, Gálatas 5:22, é a coisa mais difícil do ser humano. Eu vou explicar por quê. Porque o domínio próprio é você afirmar que aquilo que estão mostrando para você não existe. Não existe. Se você ficar pensando na enfermidade, ela vai aparecer. Se você ficar pensando na dificuldade, ela vai aparecer. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Deus, quando Ele falou assim, quando comeres esse fruto aí, certamente morrereis. E nós morremos. Nós estamos mortos em nossos delitos. Mas Ele abriu uma oportunidade para a gente se ressuscitar com Cristo Jesus. Então, nesta manhã, eu te convido para você ressuscitar a tua vida em Cristo Jesus. Esquece as águas passadas. Esquece o dia de ontem. Lembra que hoje Deus te chamou para a vitória. Você pode estar com o problema que for aqui agora. Eu não sei qual é o teu problema. Nem quero que você fale. Eu quero que você fale aquilo que nós estamos falando. Eu sou filho ou filha de Deus. Deus me chamou não para derrota, mas para vitoriosa. Hoje você é uma alma vitoriosa. O pecado já foi perdoado através de Cristo Jesus. Hoje você é uma nova criatura. Então regozije-se no Senhor. Abra um sorriso para o novo. Eleva os teus olhos para o alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro. O Senhor não dorme e nem tosqueneja. Ele é o verdadeiro guarda de Israel. Ele está te guardando durante o dia e vai te guardar durante a noite. Nada vai te molestar, nenhum mal, porque Ele é o guarda e Ele está te fazendo uma nova criatura. Porque todos nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Estamos descansando à sombra do Onipotente. Por isso que Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o meu guia e meu mestre. E para a gente encerrar, uma palavra. Romanos capítulo 8. Amo essa palavra. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Aleluia.
Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Senhor, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para nossos lares, na bênção do Espírito Santo. Sabemos que o nosso Redentor vive, por isso nos leva nessa fé maravilhosa. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.